¿Qué tal, Cafú? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, bien, muy bien. ¿Usted? Bienvenido al Perú. Gracias, obrigado. ¿Después de cuánto tiempo en estas tierras? Depois de 2 años, Ujú. 2 años más o menos. Y te ha recibido bien. Hacía frío, pero hoy día salió el sol. Sí, hoy hemos llegado ahora, Ajá. el sol está venido con nosotros. Acabamos de llegar, el sol veio junto con a gente. Oye, ¿sabes una cosa? La gente que ha estado cerca a ti se pregunta si realmente tienes 49 años. Porque te han visto fuerte. Tenho 49 anos, sou de 1970, 7 de 6 de 70. 49 anos, 3 filhos, 2 netos, 2 nietos, 3 hijos. Tenho 49 anos. ¿Y cómo te mantienes tan bien físicamente? Eu jogo toda segunda-feira, a gente joga futebol. Nas quartas-feiras eu vou para academia e no sábado eu também vou para academia. Então dá para manter um pouco a forma. E eu faço muito evento corporativo, né? Ajá. E todo evento que eu faço é com jogo de futebol. Então você acaba mantendo a forma. ¿Y cuando juegas es con tus amigos que juegas? Sí. Durante la... Sí. Durante a semana jogamos entre os amigos, irmãos, filhos, os parentes. É um jogo mais para manter a forma, para tomar um chopinho depois, um churrasquinho. Então a gente está sempre mantendo a forma toda segunda-feira nesse futebol que nós jogamos. ¿De lateral derecho o en el partido con amigos otra posición? Não, lateral direito, não. No, Chega. Nunca más. Nunca mais. ¿Por qué? Nesses joguinhos aí eu vou sempre de centroavante, meio campo, zagueiro. Lateral tem que correr muito. Não dá mais para correr tanto que nem eu corria quando tinha 20 anos. Então eu fico mais ali na frente, na contenção, fazendo gols. Cuéntame una cosa, ¿tú viste el partido, la final de la Copa América? ¿Estuviste ahí? Sim, Brasil-Peru. Eu vi todos os jogos da Copa América, desde o começo até o final, vi Brasil e Peru. O jogo da final, sim, foi o verdadeiro Peru que todo mundo conhece, não aquele do 5-0, do 5-1. O Brasil jogando em casa é difícil você perder uma Copa América jogando em casa. Sabíamos que o adversário era um adversário perigoso, tanto é que chegou na final. Por isso falar, o Peru chegou na final. Mérito do Peru. Ninguém chega numa final por acaso. Chega numa final trabalhando, fazendo gol e conquistando. E eu tive a oportunidade de ver a final entre Brasil e Peru. Cuando Paolo Guerrero marca el gol del empate y se escucha el silencio, porque el silencio en el Maracaná se escuchó, ¿qué pasó por tu cabeza? Olha, o Brasil estava confiante que o resultado poderia sair de uma maneira ou outra. Mas depois do gol do Guerreiro, o gol de empate, é claro que a nossa torcida começou a repensar aí. Opa, estava muito empolgado, gol. Aí você toma um gol, aí você faz assim, aí você começa a repensar tudo de novo. Mas nós tínhamos certeza que a seleção brasileira conseguiria reverter aquele resultado do jeito que os meninos estavam jogando. O time do Brasil estava muito certinho, muito compactado, estava todo mundo jogando para todo mundo. Esse é o mais importante de uma seleção brasileira. Quando todo mundo joga para todo mundo e sem se preocupar quem vai ser o melhor. Mas no gol do Guerreiro eu vi um Maracanã em silêncio pela primeira vez. ¿Qué opinas de Paolo, de Guerrero? Fantástico. Um jogador sensacional. Um jogador que joga para o time, um jogador que joga com raça, um jogador que se doa dentro de campo para os seus companheiros, um jogador que nunca desiste, um jogador que está sempre incentivando os outros jogadores a fazer algo de melhor. É o centroavante que eu queria no meu time. ¿Es el delantero que quiere un lateral como Cafú que esté dentro del área? Sem dúvida nenhuma. Porque para nós lateral, a nossa dificuldade é chegar na linha de fundo. E quando você chega na linha de fundo, que você olha para a área, não tem um centroavante, você fala, e aí? Você tem que jogar a bola para trás? Então, quando você chega na linha de fundo, que você tem uma referência como Guerreiro dentro da área, é muito mais fácil. Como nós tínhamos o Ronaldo, como tinha o Romário, que eram jogadores de área. Então, para nós, os laterais, é uma maravilha. Porque si es que el delantero no mete el gol, nadie se acuerda del centro. Não, Não? esquece. Nós dependemos deles, porque não adianta, sei lá, vai 10 vezes na linha de fundo, cruza 10 bolas, não sai um gol. Aí o cara vai lá do meio de campo, dá um passe e gol. Pô, você viu o passe que o cara deu pro gol? E a gente que deu 10 cruzamentos, ó, ninguém lembra da gente dos laterais. Então, vocês centroavante, quando a gente chegar na linha de fundo, faz o gol e vem abraçar o lateral. Ponto. Te voy a hacer una pregunta un poco difícil, ¿ah? Vamos Pero me lá. han dicho que tú eres un hombre sincero y vas a responderme con la verdad. Jugaste con Batistuta, Fenômeno. con Crespo, Fenômeno. con Romario, Fenômeno. con Ronaldo, Fenômeno. con Bebeto, Fenômeno. con Shevchenko, Shevchenko. Ya. Com Inzaghi. con Inzaghi. ¿Cuál era el delantero que mejor entendía y que mejor aprovechó tus centros? Ronaldo. Porque o Ronaldo, convivi com o Ronaldo muito mais tempo na seleção do que o Crespo, do que o Redondo, do que o Romário.
do que o Shevchenko, do que o Inzaghi. O Ronaldo, nós convivemos juntos desde 94 a 2006. Uau. Então o Ronaldo, quando ou eu ou o Roberto Carlos chegava na linha de fundo, ele já sabia que tinha cruzamento. Então ele já entrava dentro da área e já sabia o que fazer. Então, pela sequência de jogos e pelo tempo que nós ficamos juntos, o Ronaldo acho que foi um dos que mais aproveitou. Não se vai molestar com isso que has dicho Batistuta, não, Romário? Porque o Batistuta, na Roma, nós cansamos. Basta ver os gols do Batistuta na Roma, foi tudo cruzamento nosso. Sim. O Shevchenko, tudo cruzamento nosso. O Romário, cruzamento nosso. O Bebeto também, o Inzaghi também. Mas o Ronaldo, pela sequência, meu, não tem jeito. É o Ronaldo. Hablaban antes del partido, ¿cómo sabía Ronaldo, por ejemplo, si ir al punto penal, si ir al primer palo, si ir al segundo palo? Ele era muito inteligente. Ele já sabia da maneira que nós íamos chegar na linha de fundo. O Roberto Carlos, o Serginho cruzava de uma maneira, o Cafu cruzava de uma maneira completamente diferente. Então, quando eu chegava na linha de fundo, o Ronaldo já sabia que se eu chego na linha de fundo, automaticamente a bola vinha na marca do pênalti. E se você chega na linha de fundo, você não pode meter a bola na marca do pênalti rasteira, que ela não vai passar. Claro. Então, inteligentemente, o Ronaldo já segurava e vinha de encontro para a bola. Quando a bola vinha do Roberto Carlos, ele sabia que vinha uma paulada, ele se posicionava de uma maneira diferente. Isso, com o tempo, você consegue fazer isso. Você não consegue fazer isso, às vezes, com 2 ou 3 treinos ou com 4 ou 5 jogos. Nós ficamos 16 anos treinando junto. Então, automaticamente, você já liga o automático, você já sabe onde vai cair a bola. Un jugador con la cantidad de experiencias que has vivido tú, ¿se puede quedar con un momento de su carrera? ¿Es posible decir un momento de mi carrera o es muy difícil? É difícil. É difícil. É difícil, mas o momento mais importante para mim foi levantar a taça de campeão do mundo. Aí não tem jeito. 2002. En la del 2002, como capitán. Como capitão. Nós vivemos num país de 220 milhões de brasileiros. Nós temos 5 Copas do Mundo, 5 capitães. Eu sou um deles. Uau. Momento histórico, dá vontade de chorar, de tão emocionante que é. Então eu acho que 2002, para mim, foi o momento top. Campeão do mundo, pentacampeão, melhor ataque, melhor defesa, o time jogou o fino da bola. E eu tenho a oportunidade de olhar o Pelé me entregando uma taça de campeão do mundo. Uau. O Blatter e o Ricardo Teixeira segurando o púlpito para eu subir. Eu falei, só pode ser um sonho. Então, eu acho que aquele foi o melhor momento da minha carreira, quando a gente... Ser campeão do mundo é difícil. Ser campeão do mundo é difícil demais. Eu tive a oportunidade de disputar 3 finais de Copa do Mundo consecutiva e uma delas levantar a taça de campeão do mundo. Tá doido. Y tuviste el tiempo y tuviste el espacio en tu mente para poder escribir el nombre de tu bairro. Sei, 100% Jardim Irene. Eu nasci ali. Aqueles são os meus verdadeiros amigos, os meus amigos. As pessoas que cresceram junto comigo, as pessoas que viram eu ser reprovado 9 vezes de uma peneira, as pessoas que estavam no dia a dia comigo, os amigos que eu perdi, as meninas que eu perdi, os parentes que eu perdi naquele bairro. Um bairro simples, pobre, mas um bairro humilde e que me deu tudo que eu tenho. O bairro do Jardim Irene me ensinou a ser cidadão do mundo, mesmo tendo todas as dificuldades que existem nas periferias, nas favelas. E o Jardim Irene me deu tudo isso. Então, naquele momento, eu falei, poxa, eu sou nascido e criado no Jardim Irene. Eu vou colocar aqui 100% Jardim Irene para mostrar para aquelas crianças que da onde eu saí, outros podem sair também. Era um bairro perigoso? Muito perigoso. Toda a periferia, né? A maioria das periferias do Brasil são escassas de atividades físicas ou de atividades esportivas. E eram bairros perigosos. Eu convivi no meio de bairro perigoso, mas nem por isso você acaba sendo um perigoso. E eu quis mostrar naquele momento para aquelas crianças que através do esporte, que é uma das maiores ferramentas de inclusão social do mundo, é o esporte, é o futebol, que aquelas crianças tinham uma outra direção, tinham um outro caminho e tinham uma outra maneira de conseguir a vida, a não ser da maneira mais difícil. Has hablado después de... ¿Cuántos fueron? 1, 2, 3 sombreros. A Neves. ¿Has hablado con él después de los 3 sombreros? Sim, depois disso eu encontrei ele muitas vezes. E quando eu encontrava ele falava, não vai me dar sombreiro não. Eu falei, não, tranquilo, ele estava no jogo, foi a situação que aconteceu. Mas por ter sido no derby, Roma e Lazio sempre propuseram jogos difíceis, jogos tensos, trucados.
O Neves, o melhor jogador da Roma naquele momento, um dos melhores jogadores do mundo. E eu, um simples imortal, tive a oportunidade de dar 3 chapéus no Neves e o quarto no Simeone. Então, foi uma jogada técnica, rápida e de muita habilidade. ¿Te salía con mucha naturalidad el sombrero? Sim, Era natural. Foi sem fazer esforço, a bola eu vi a maneira, o primeiro domínio, dominei com a esquerda e fui com a direita, depois voltei com a esquerda e fui com a direita de novo. Então, parecia normal. No, porque además lo hiciste muchas veces en tu carrera. No 3, pero con naturalidad te salía el recurso del sombrero. Eu tinha esse recurso de dar o sombreiro. Era um recurso que eu usava muito dentro de campo. ¿Marcaste la cantidad de goles que hubieses querido o sientes que ese fue un rubro donde... Eu poderia ter feito mais gols. Sim? Eu fiz muito pouco gol. Eu quase não fazia gol. Eu dava mais assistência, né? Claro. Assistência eu dei bastante. Mas eu fiz pouco gol. Dava para fazer um pouquinho mais. ¿Cómo manejaste entrar en la final del 94? Porque estabas en el banco. Estava no banco do Jorginho. Hay que entrar en una final, ¿no? Em uma final, um final contra a Itália. Contra Italia. Meio-dia, um calor, mas e preparação. Nós atletas, principalmente numa Copa do Mundo, você tem que estar preparado para entrar em qualquer momento. São 7 jogos. É muito rápido. Não é como um campeonato que dura 36 jogos, por exemplo, 38 jogos, 40 jogos, 15 jogos, 13 no primeiro ou 26 jogos. A Copa do Mundo são exatamente, para quem chega à final, 7 jogos. São 7 jogos que você tem que estar preparado para entrar a qualquer momento. Eu entrei Brasil e Estados Unidos, quando o Leonardo deu uma cotovelada no jogador, eu tive que entrar naquela fumaça, 1-0 para o Brasil. Entrei Brasil e Holanda, 2-2, gol do Branco, o terceiro. E entrei na final no lugar do Jorginho contra a Itália. Eu falei, quando o Parreira virou para trás e falou, Cafu, você vai entrar, o Jorginho machucou. Você está preparado? Eu falei, preparadíssimo. Eu me preparei 45 dias para quando a oportunidade chegasse, eu estivesse pronto. A oportunidade chegou na final da Copa do Mundo. Eu dei passe para o Bebeto, dei passe para o Romário, rasteiro, o Romário quase fez o gol. Então, é preparar, é a preparação, é estar preparado para qualquer momento entrar em uma final ou entrar numa Copa do Mundo. Y cuando retrocedes en el tiempo y ves todo lo que te fue pasando, ¿qué piensas? Que eu sou um vencedor. Primeiro que eu não imaginava chegar onde eu cheguei. Ninguém imaginaria fazer isso. Jogar 3 finais de Copa do Mundo consecutivos, jogar 148 jogos oficiais com a camisa da Seleção Brasileira, jogar 21 jogos em Copa do Mundo, 178 convocações com a camisa da Seleção Brasileira. Levantar a taça como capitão, ninguém imaginava. Eu imaginava ser um jogador de futebol, jogar no clube que você gosta, ir para a Seleção Brasileira, quando a gente joga bola, a gente almeja ir para a Seleção Brasileira e disputar uma Copa do Mundo. Eu disputei uma Copa do Mundo. Era o meu sonho. Eu disputei 4 Copas do Mundo. Então, quando eu vi as oportunidades, eu vi que aquilo poderia acontecer, foi acontecendo tudo muito naturalmente. Mas isso requer dedicação, superação, força de vontade e uma palavra que eu gosto muito, comprometimento. Eu tinha o compromisso com a camisa da Seleção Brasileira. Eu estou indo para a Seleção Brasileira para ganhar, para vencer e para fazer história. Tu momento más importante fue levantar la Copa del Mundo. ¿Cuál fue tu temporada más importante? ¿Fue en Sao Paulo, en la Roma, en el Milan? Eu acho que a temporada mais importante foi a preparação no São Paulo. O São Paulo me preparou para que eu pudesse ir para a Europa. Eu joguei no São Paulo 8 anos, desde as categorias de base. Então, automaticamente eu fui me preparando. Me formei como atleta profissional no São Paulo e criei a minha base depois, profissionalmente, realmente, quando eu fui para Roma, que foi um país diferente, onde eu não falava no idioma, não conhecia a cultura, não conhecia a culinária daquele país, não sabia uma palavra italiano, não sabia como funcionava il calcio, o futebol italiano. Então, eu tive que me adaptar em um futebol completamente diferente daquele que eu vinha jogando no Brasil, vinha jogando nos países sul-americanos aqui. E isso foi bom para mim, foi uma experiência fantástica. E eu fui para a Europa para ficar 3 anos e voltar para o Brasil. Eu falei, eu sou brasileiro, sou patriota, eu vou voltar. Fiquei 11 anos. Então, do Roma eu fui para o Milan, fiquei 6 anos no Roma, 5 anos no Milan, e foi onde realmente eu criei a base de o que é ser um profissional. Mencionaste Sao Paulo e inmediatamente a los peruanos se nos viene a la mente el nombre Cristian Cueva. Cristian Cueva, que su mejor momento en un club fue en Sao Paulo. Y hoy nos preguntamos qué pasa con Cristian Cueva, porque ese talento no se puede sostener o no puede crecer.
Porque ele não quer. Él no quiere. Ele não quer. Porque ele é um baita de um jogador. O Cuevas é um jogador sensacional. O pouco tempo que ele jogou no São Paulo, ele fez a diferença. Mas nós jogadores temos que ter esse comprometimento. Senão não adianta. Hoje em dia, no futebol atual, não adianta só você ser craque. Não adianta você ser só craque. O craque tem que ter algo mais. O craque é cobrado. Por que nós cobramos e vocês aqui do Peru cobram tanto do Cuevas? Porque ele é bom. Exacto. Se ele não fosse bom, vocês não cobrariam. Mas ele precisa assimilar isso. Assumir a responsabilidade de que ele é bom, de que o São Paulo precisava dele, de que o Santos precisa dele e de que a seleção peruana precisa dele. Se ele não colocar isso na cabeça e falar, opa, não adianta nós querermos que ele vai fazer isso. Porque ele já demonstrou, por A mais B, que ele é bom. O Cuevas é um baita do jogador. Tecnicamente, visão de jogo, se posiciona bem dentro de campo, mesmo sendo baixinho. É um jogador incrível. Mas se ele não quiser jogar, não tiver a mentalidade a responsabilidade de assumir que ele é o cara para fazer a seleção jogar, não adianta. Então acho que o que falta nele é isso, só isso. ¿Tú has hablado con Cueva alguna vez? ¿Se han conocido? Eu encontrei ele no vestiário, no jogo contra o Brasil. Nos dois jogos do Brasil, eu encontrei eles no vestiário, ele, o Guerreiro. Aí eu falei com eles muito rápido, mas não deu tempo de bater papo com eles, que ali é tudo muito rápido. Não tive essa oportunidade. ¿Qué amigo te dio el fútbol? ¿Qué futbolista reconocido es tu amigo de verdad? ¿Hablas por WhatsApp? Quase todos. Quase. Do São Paulo, quase todos. Do Palmeiras, quase todos. O Elivelto foi um que cresceu comigo no São Paulo, que eu falo com ele. Esse eu falo diariamente através de mensagens. Mas eu fiz grandes amigos no futebol e eu converso com todos eles. Até porque eu faço muito evento, né? Então, todos esses eventos a gente acaba se encontrando muitas vezes. O próprio Juninho hoje, que é o diretor esportivo da CBF, é um que eu falo diariamente também. Com Roberto Carlos, habla seguido? Também, bastante. A gente faz muito evento, né, corporativo fora do país. Então eu tô vendo o Roberto Carlos sempre. Te vimos hacer un reto con Roberto Carlos hace poco, ¿no? Sí. Un reto de darle una... Esté intacto su nivel. Bastante. Ele é fogo. Ele precisa dar uma segurada, senão ele vai longe. ¿Qué tiene que hacer alguien para llevar la cinta de capitán? ¿Qué es necesario para llevar una cinta? Personalidade, comprometimento, respeito. Eu acho que hoje o capitão, ele não é simplesmente só para escolher o campo que você vai jogar ou para saber se você vai sair com a bola primeiro do que o adversário. O capitão, ele é o elo entre o jogador e o treinador, o jogador e a imprensa e o treinador, entre os jogadores a ponto de falar, oxe, vambora. O capitão tem que ter respeito, primeiro chegar e o último a sair. É o cara que quando fala, realmente nós vamos escutar. Mas nós vamos escutar por tudo aquilo que ele fez e vem fazendo. Não existe mais hoje que o capitão fala, vem aqui o cara. Esse não é o capitão, não tem respeito. Então o capitão precisa ter respeito. ¿Neymar reúne esas cualidades? Não. Já foi visto que não é dessa qualidade. O Neymar não tem essa qualidade hoje para pegar um treinador ou um jogador e falar, opa, vamos resolver o problema. Para pegar um treinador, um jogador e ir lá na imprensa e falar, que problema que vocês estão tendo vocês dois? Vamos acabar com isso? Mas não porque ele não quer, porque não é o perfil dele. Exato. Ele não tem esse perfil. Não adianta nós queremos forçar esse perfil nele, porque não é o perfil dele. Ele não tem o perfil de sentar aqui com o treinador e falar, puxa vida, como é que nosso time vai jogar hoje? De que maneira nós podemos jogar? Caramba, olha lá, o cara tá triste, vamos lá conversar com ele. Não é o perfil dele. Nós temos que tirar essa carga de responsabilidade das costas do Neymar e deixar o Neymar jogar futebol. Porque se nós deixarmos o Neymar jogar só futebol, nós vamos ver aí um dos maiores jogadores dos últimos tempos. E ele é um dos maiores jogadores dos últimos tempos. Mas ele precisa demonstrar isso dentro de campo. Não é a faixa de capitão que vai fazer com que ele seja o melhor jogador dos últimos tempos. Porque o Pelé nunca foi capitão, é o melhor jogador do século. O Rivaldo nunca foi capitão, foi o melhor jogador da Copa. O Ronaldinho nunca foram capitão, foram sempre os melhores do mundo. Então, não é a faixa de capitão que vai fazer com que o Neymar tenha respeito ou seja considerado o melhor do mundo. É aquilo que ele vai fazer dentro de campo, jogando futebol. E jogando futebol, esse menino sabe jogar, ele joga muito. ¿Qué tal respuesta? Me has dejado hipnotizado, de verdad. Hipnotizado. Lo mismo se podría aplicar con Messi, la misma teoría con Messi.
São perfis diferentes. O Messi já tem o respeito. Ok. O Messi tem o respeito do treinador, ele tem o respeito dos jogadores. O Messi hoje ele pode confrontar com o treinador uma maneira de jogar, porque o Messi está treinando todo dia, o Messi joga, ele vai para campo, ele apanha, ele levanta, ele não faz nada. Ele é o cara que se dá respeito, ele se faz respeitar por isso. Então, cada capitão tem o seu perfil. O perfil do Dunga, por exemplo, era o cara que chegava aqui e te metia o dedo na cara. O Carlos Alberto Torres, por exemplo, nosso glorioso capita, ele ia conversar com você e te ganhava na conversa. Então, são perfis diferentes, mas são treinadores que impõem respeito quando fala. Porque o capitão, quando ele senta com o jogador e fala que o cara tá vendo experiência, você fala, ih, esquece. Então, olho no olho e escutar aquilo que o cara tá falando. Porque o capitão jamais ele vai falar com o jogador se ele não precisar. Eu falo com o meu jogador porque eu preciso dele. Pô, preciso de você, mano. Vamos, responsabilidade. O Cuevas, por exemplo, um chegar nele e falar, ô, vambora, meu. Eu preciso de você, mano. Eu fiz isso com o Ronaldo em 2002. Eu fiz com o Ronaldo com o Fenômeno. O que lhe dijiste? Preciso de você pro jogo amanhã. Vai dormir, vai descansar, se vira. Faz o que você tem que fazer amanhã e depois você deixa o resto comigo. 2-0, 2 gols do Ronaldo. Você traz o jogador para você. De acordo. O jogador fala, caraca, meu, o cara precisa de mim, eu sou... você é o cara. Pô. Mas ele falou, eu vou ser o cara. ¿Y quién fue el mejor capitán que tuviste? Porque te tocó llegar como líder a equipos que ya tenían líderes. Eu tive grandes líderes. Eu tive o Raí como um grande líder no São Paulo, o Zete como um grande líder no São Paulo, tive o Maldini como um grande líder no Milan. Foram capitães que você olhava. Eu tive o Dunga na seleção brasileira como capitão durante 12 anos. Cara, e o Dunga ele treinava, jogava, treinava, jogava, era responsável. Era o primeiro a chegar e o último a sair. Vamos bater uma bolinha? Vamos cruzar? Vamos. Então, você acaba se espelhando nessas pessoas, você acaba sempre tirando alguma coisa desses grandes capitães. En esta pregunta no vale la respuesta Cafú, por si acaso. ¿Ok? Ok, tá bom. El mejor lateral derecho que te ha tocado ver. Marcos, Evangelista de Moraes. Es muy rápido, ¿eh? Es muy rápido. Ok. Esa parte la editamos, ¿ah? Muy bien. Zanetti, Dani Alves. ¿Cuál ha sido el mejor lateral después de Cafú y de Marcos Evangelista Moraes que te ha tocado ver? O Zanetti ele ficou 15 anos na Inter de Milão, jogando como titular absoluto na lateral direita. O Roberto Carlos ficou 12 anos no Real Madrid como titular absoluto da posição. O Daniel Alves ficou no Barcelona, dando passe até pro treinador, ele dava passe para fazer gol. Se o treinador entrasse dentro de campo, ele dava passe, o treinador ia fazer gol. Cara, aí você me fala, Zanetti ou Daniel Alves? Daniel Alves. ¿El corazón brasilero está jugando en esa respuesta? Não, Daniel Alves, por quê? O Zanetti, ele jogou só na Inter. Ele fez a carreira dele toda, praticamente, na Inter. O Daniel Alves, ele saiu do Barcelona, que é um baita de um clube. Ele saiu do Barcelona no auge. Ele saiu no Barcelona, o Barcelona estava... Ele me foi para a Juventus, ganhou o campeonato com a Juventus, me vai para o Paris Saint-Germain, me ganha o campeonato com o Paris Saint-Germain, vai para o São Paulo e está deitando. O Daniel Alves, não tem jeito. Sou muito amigo do Zanetti, tenho um respeito muito grande por ele. Hoje um grande dirigente da Inter de Milão, mas o Daniel Alves. Las últimas dos preguntas. ¿Qué te produce ver al Milan sin pelear los lugares más importantes de Europa? Olha, ¿Qué pasa con el Milan? a pergunta que você me fez é que nós fazemos para todos eles. O que passou com o nosso glorioso, nosso grande Milan? Nós tivemos um Milan que era respeitado e honrado em toda a Europa. Era um Milan que a cada 2 anos estava disputando uma final de Champions League. A cada 2 anos disputava uma final de Copa UEFA. A cada 2 anos estava ganhando um campeonato italiano. E de 11 ou 12 anos para cá, o Milan está fazendo força para chegar no 4º colocado do campeonato italiano. Ele teve uma decadência, assim, absurda. E é difícil a gente explicar isso, porque nós não estamos mais lá, nós não jogamos mais. Então, para nós era muito fácil falar, depois que a gente saiu, o Milan caiu. Não, o Milan vai ser sempre o Milan. O Milan tem que ser sempre um time respeitado, que está entre os 10 maiores clubes,
que mais vezes venceram a Champions League. Então é um time de ser respeitado, mas precisa se fazer respeitar novamente da maneira que era quando nós estávamos. Não sabemos o que vem acontecendo lá. A gente sabe das dificuldades que eles tiveram, venderam, não venderam, o cara comprou, devolveu e não acabou formando um time que era um time familiar e responsável, que hoje já não tem mais. La última. Si te vas a sentar a ver un partido de 90 minutos y te quieres divertir, quieres ver espectáculo, ¿qué jugador te gusta ver? ¿A qué jugador disfrutas? Hoy. Puede ser de hoy o de hace o en el mediano plazo hacia atrás. Hacia atrás, Ronaldinho. Ronaldinho Gaúcho. Me divertia ver o Ronaldinho Gaúcho. Eu sentava para ver o que ele ia fazer com a bola. Porque a qualquer momento ele poderia fazer uma jogada diferente. E o Neymar. O Neymar, a qualquer momento, ele fazia uma jogada que você falava, não é possível que esse moleque faz isso, meu. Ele era muito rápido, se divertia. Eu vi o Neymar jogando bola se divertindo. Quando eu falo que o Neymar não tem que ser o capitão, é por isso. Eu vi o Neymar pegar a bola e dar risada. Eu vi ele olhar na sua cara e te dar uma caneta. É isso que a gente quer dele, um cara que se diverte. Eu vi o Messi, o Cristiano Ronaldo, o Ronaldinho Gaúcho. Eu vi jogadores que me faziam divertir. Hoje, se eu tiver de ver um jogo desses 4, eu paro, sento só para ver o que eles vão fazer com a bola. Porque a qualquer momento eles podem fazer qualquer coisa. Un aplauso, por favor, para Cafú. Muchísimas gracias. De nada. De verdad, muchas gracias de corazón. Vale.